Livro do Gênesis, capítulo de número 22. Assentado como você está. Livro do Gênesis, capítulo de número 22. Pastor, aonde está Gênesis? Está depois de Malaquias. Você vai encontrar por ali. Livro do Gênesis, capítulo de número 22. Deus gerou uma palavra no meu coração que eu queria liberar ela sobre a sua vida. Eu sei que é um texto que você conhece. Eu sei que é um texto que você com certeza já ouviu algumas ministrações sobre esse texto. Mas permita-me trazer algo para o seu coração. Eu quero abençoar a sua semana. Capítulo 22, verso 1 diz assim: Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estende a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Você pode dizer para pelo menos umas 3 pessoas do seu lado. E se você quiser levantar e cumprimentar umas 3 pessoas, você vai dizer para essa semana: Deus tem uma provisão para você. Não desse jeito não, eu queria que você fosse mais ousado. Diga: Deus tem. Isso, se você tem coragem de levantar, se Deus te incomodar, dá uma palavra para alguém aí. Deus tem uma provisão para você. Deus tem, Deus tem, Deus tem. Deus tem. Eu não sei para quem é, mas Deus gerou no meu coração essa palavra para hoje à noite. Alguém entrou aqui hoje precisando ouvir essa palavra, e a palavra é: Deus tem uma provisão para você. Põe aí, minha filha. Deus tem uma provisão para você. Eu estou sentindo Deus nessa casa para liberar essa palavra para mais algumas pessoas. Deus tem uma provisão para você. Tem alguém de mão levantada lá atrás. Deus tem uma provisão para a tua casa. Deus tem uma provisão para a tua empresa. Deus tem uma provisão para os teus negócios. Oh, eu estou sentindo Deus nessa palavra para dizer isso aqui.
Deus tem uma provisão para você. Abraão recebe uma promessa de Deus. A promessa que Abraão recebe, ela é poderosa. A promessa é que as estrelas, que a sua descendência seria como as estrelas do céu, seria como a areia do mar, e que nela serão benditas todas as famílias da terra. Abraão é conhecido como o amigo de Deus. Abraão foi convidado por Deus a romper com 3 ambientes: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão é este homem que sai debaixo da palavra de Deus, debaixo de uma palavra do Deus Todo-Poderoso. E eu gosto disso aqui, porque Deus vai ensinar para Abraão algumas verdades. E a primeira verdade que Deus vai ensinar para Abraão é essa: primeiro você sai, depois eu mostro o que eu vou fazer na tua vida. Primeiro você caminha, depois eu libero o que eu tenho reservado para a sua vida. Se Deus tivesse mostrado para Abraão toda a terra e tudo o que ele iria viver e o final da vida dele, Abraão não sairia de um ambiente movido pela fé, mas Abraão sairia movido pela visão. Mas ele é chamado de pai da fé justamente por isso, porque ele não viu, mas ele creu e decidiu sair. Sabe o que Deus está dizendo para alguém essa noite? Deus te chamou para você andar pela fé. Deus te chamou para você caminhar sobre a fé. Pastor, por que isso? Porque se você não sair, você não vai conseguir enxergar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Abraão sai, começa uma caminhada que você conhece. Passa pelo Egito, traz gente do Egito que não deveria trazer, recebe visita de Deus. Sara vai dar ajudinha para Abraão, para ajudinha para Deus. Vai nascer o Ismael, mas o tempo passa. Deus se lembra e Deus diz: o Isaac vai nascer nessa casa. É interessante que se você pegar do capítulo 12 até o capítulo de número 22, Abraão é conhecido como o homem que levanta altar. Abraão chora. Abraão derrama lágrimas. Abraão grita. Abraão clama: Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu preciso de um filho. Deus, o Senhor me prometeu, cadê? Mas o capítulo 22, o verso 1, ele começa dizendo: depois destas coisas. Depois que o Isaac nasceu, depois que Abraão desmamou o Isaac, depois que o menino já está grande, já está rapazinho, Deus decide se apresentar para Abraão agora no capítulo 22. Sabe como que Deus vai se apresentar para ele? Olhe para mim. Deus se apresenta dizendo assim: eu estou com saudade. Cadê os altares, Abraão? Quanto tempo faz que você não levanta mais um altar para mim? Antes de ter a promessa, orava todos os dias, levantava altares todos os dias. Mas agora que o Isaac nasceu, cadê o altar? É sobre isso que eu quero pensar com você. Porque é muito fácil a gente pedir: Deus, dá provisão. Vamos analisar o que esse camarada vai viver no capítulo 22. Quando ele sai, ele fica conhecido como o homem do altar. Abraão não é conhecido como o homem que constrói templos, soldado de guerra, homem que vai para o embate. Não. Abraão é conhecido, Genaína, como um homem de altar e tenda. Mas esse é o problema, porque antes do Isaac nascer, tem altar todo dia. Antes do Isaac nascer, tem jejum todo dia. Antes do Isaac nascer, eu faço campanha no monte toda semana. Antes do Isaac nascer,
Eu levanto de madrugada toda semana. Mas agora o Isaac nasceu. E aí, depois que o Isaac nasce, o Isaac vai começar a ocupar um lugar dentro do coração de Abraão. Qual é o lugar, pastor? Isaac se torna mais importante do que Deus na vida de Abraão. Aí olha o capítulo 22, verso 1. Deus se apresenta para Abraão dizendo: Abraão! E ele responde: eis-me aqui. Eu imagino, o texto não fala isso, mas eu imagino Deus bradando do céu, pastor Jonathan. Vamos conversar novamente? Vem aqui. Vamos ter uma conversa de pé de ouvido novamente. Eu disse aqui na série sobre Jacó. A palavra altar no hebraico é misbeia. E misbeia traz a ideia de lugar de abate. Altar é lugar de abater. Deus no capítulo 22 está convidando esse patriarca. Eu gosto disso aqui. Volta para o altar novamente. Pastor, por que Deus está chamando Abraão para o altar novamente? É porque Deus queria matar Isaac, mas não o Isaac filho, o Isaac que estava aqui dentro dele. Deus essa noite te trouxe para esse culto, para dizer para você nesse culto, está na hora de algumas coisas morrerem na sua vida. Está na hora de você deixar algumas coisas no altar. Já tem alguém recebendo isso aqui. E sabe o que eu gosto, pastor Cleito? É que Deus não precisa forçar muita coisa. Deus sabe como te trazer de volta para o altar. Se tem uma coisa que Deus sabe, é como te fazer voltar para o altar dele novamente. Essa noite Deus te senta nessa cadeira para você ouvir essa palavra. Está na hora de você voltar a levantar altares para Deus. Eu tenho uma palavra para alguém aqui essa noite. Se tem alguém para receber essa palavra, não permite que a bênção que Deus te entregou roube o lugar de Deus na sua vida. Não permite que aquilo que você orou tanto roube o lugar de Deus no seu coração. Deus está dizendo para você: a sua prioridade continua sendo Deus. Você pode dizer isso para alguém essa noite? A sua prioridade continua sendo Deus. Ah, diga mais alto: a sua prioridade continua sendo Deus. Se Isaac está substituindo Deus na vida de Abraão, o nome Isaac significa risos. Então quer dizer que Abraão seria um homem que estava sorrindo, mas sem Deus. Seria um sorriso desprovido da verdadeira alegria. Até porque, antes de Isaac nascer, a Bíblia vai dizer que Abraão chorava para ter um filho. Sofria com Deus. Então escute o que Deus está dizendo para nós nesse domingo. É melhor você passar na prova junto com Deus do que viver uma vida de bonança, de fartura, mas sem a presença de Deus na sua vida. Chore se for preciso. Grite se for preciso. Faça campanha se for preciso. Só não troque o lugar de Deus na sua vida. Eu vou repetir para alguém essa noite, porque alguém precisa ouvir isso aqui. Não permita que nada corrompa. Não permita que nada atrapalhe o seu relacionamento com Deus. Você não pode ter nada entre você e Deus. Deus está dizendo para algumas pessoas nessa noite: a sua intimidade com Deus não pode ser quebrada. O seu relacionamento com Deus não pode ser alterado. A sua intimidade, a sua vida com Deus. Está se ocupando com tanta coisa, né, Chalene? Se ocupando com tantas coisas, e Deus? Aí olha o verso 2. Pega o seu único filho. Quantos filhos? Qual filho? Seu único filho. E Deus deu o destino. Leva para o altar. Eu já disse aqui, eu vou repetir.
Por que Deus disse único filho? Se Ismael nasceu primeiro. Deus disse único. Porque Deus só vai pedir para você aquilo que Ele te entregou. Vou de novo. Deus só vai pedir para você aquilo que Ele te entregou. Porque para Deus, Ismael é projeto de Abraão, Sara e Agar. Mas Isaac é projeto de Deus. Deus nunca vai pedir para você algo que Ele não te entregou. Deus só vai pedir para você aquilo que Ele te entregou. Por quê, pastor? Porque tudo que você gera na carne não é contabilizado no céu. Deus essa noite te trouxe aqui para dizer uma coisa. Nesse altar que Deus está mandando você levantar essa noite, não existe paixão nesse altar. Nesse altar Ele está dizendo, olha o texto, capítulo de número 22, verso 2. Pega o seu filho Isaque, aquele a quem você ama. No altar de Deus não tem paixão. No altar de Deus tem amor. Sabe o que é isso? Deus não quer quem vive só de paixão. E o que é quem vive de paixão, pastor? É alguém que vem para o culto, se emociona com o culto, a palavra fala, mas ele vai embora e a vida dele continua a mesma coisa. Deus está dizendo, não, eu quero no meu altar quem vem para o culto e entrega por completo. Porque quem entrega por completo, ele não vive de paixão, ele vive de amor. E quem vive de amor, ele entende que Deus entregou o que ele tinha de mais. Eu gosto disso aqui, pastor Wellington, porque nenhum ministério cresce sem dor. O coração de Abraão está doendo. Abraão está sentindo na caminhada a dor da perda. É uma caminhada de 3 dias. Deus convida ele e dá um destino, dá uma direção. Você acha que está sendo fácil para ele? Aí Deus disse no meu coração, essa semana, às vezes Deus nos leva para alguns lugares. Às vezes Deus nos coloca em alguma situação que vai forjar a nossa maturidade em Deus. Porque são nesses lugares que a nossa fé vai crescer em Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Deus permitiu que aqueles 3 jovens entrassem dentro de uma fornalha. Mas o 4º homem entrou lá para provar aqueles homens. Porque do lado de fora, Alcides, eles nunca viveriam com Nabucodonosor a experiência que eles viveram com Deus dentro daquela fornalha. Todo cristão, ele sangra na caminhada. Todo ministério sangra. Abraão está sangrando. Porque ninguém cresce sem dor. Mas a dor, ela te prepara, Johanna, para você receber o que você jamais receberia em outros ambientes. Só que olha a curiosidade do texto. Põe o versículo 2 aí, minha filha. Olha o texto. Olha o que o texto diz. Vá para onde? Terras. É isso? Terceira linha. E vá à terra de Moriá. Percebe que não tem monte de Moriá ainda. Terra de Moriá. A primeira vez que vai ser citado monte de Moriá na Bíblia está em 1 Crônicas 3:10. A geografia bíblica, quando você vai estudar, diz que nessa região havia 7 montanhas. Olha o que Deus está dizendo para ele. Vai à terra de Moriá. E ali você vai oferecer um holocausto. Sob uma das montanhas que eu te mostrar. Sabe o que Deus está dizendo, pastor Cleiton? Deus está dizendo assim, Abraão, o monte Moriá só vai ser conhecido depois que você passar por lá e viver a sua maior experiência. Eu tenho uma palavra para liberar para o teu coração. Algumas coisas na sua vida vão ser destravadas quando você começar a viver as maiores experiências nos lugares que Deus determinar. Já tem gente de mão levantada. Eu vou repetir. As maiores experiências que você vai viver no teu ministério, na tua casa, na tua família, elas só serão concretizadas depois que você estiver no lugar que Deus determinar. Segunda coisa que Deus disse para Abraão, olha o texto. E ofereça em holocausto.
É Levítico que vai tratar sobre isso. Capítulo 1 ao capítulo 5 do Levítico vai tratar sobre as 5 ofertas cerimoniais. Essas ofertas deveriam ser entregues em um altar. Esse altar era feito de bronze que ficava dentro do átrio no tabernáculo de Moisés. Do capítulo 1 ao capítulo 5 de Levítico vai falar das 5 ofertas. Mas do capítulo 2 ao capítulo 5 vai falar das ofertas de manjar, ofertas de cereais. Ofertas que não eram de oblação, mas de libação. Mas a primeira oferta está no capítulo 1 de Levítico. Quando você lê capítulo 1 de Levítico, está escrito oferta de holocausto. As outras ofertas, Luana, do capítulo 2 ao capítulo 5, todas as outras ofertas, elas não eram entregues na sua totalidade. Por exemplo, quando se ia ofertar, levava-se um punhado de farinha e tinha a mão lá dentro do sacerdote. O resto que sobrava ficava para a família sacerdotal. A oferta de manjar ofertava só parcial. Mas olha o texto. O capítulo de número 1 de Levítico diz que a oferta de holocausto era a única oferta, Jefferson, que deveria ser a entrega total. Presta atenção. A oferta de holocausto é a única oferta que não poderia ser dada metade. Tinha que ser total. Olha o texto. Agora lê com essa explicação. Pega o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça em holocausto. O que Deus está dizendo é: eu não quero você só uma parte. Eu não quero só uma parte do seu casamento. Eu não quero só uma parte dos seus filhos. Eu não quero só uma parte da sua família. Eu não quero só uma parte de você. Eu quero você por completo no altar. Tem alguém para receber essa palavra aqui essa noite? Você não veio nesse culto só para entregar uma parte para Deus. Se você veio para entregar tudo, Deus está dizendo: eu não quero só o parcial, eu quero totalidade. Será que você tem coragem de levantar uma de suas mãos e de adorar a Ele por pelo menos 30 segundos? Se você veio adorar, abra a boca para adorar a Ele. Eu estou sentindo Deus aqui nessa casa. Deus não te trouxe aqui essa noite para dizer para você: eu não quero você só uma parte, eu quero você na totalidade. Se veio para entregar, entrega por completo. Se rasga aí na presença dEle agora. Abra a tua boca, vai. Se você tem glória, diga glória. Se você tem aleluia, diga aleluia. Abra a tua boca. Leva-me ao lugar onde só você e eu entregamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. A caminhada te prepara para obedecer a Deus. Vou de novo. A caminhada te prepara para obedecer a Deus. Olha o verso 2. Olha o verso 2. Olha o final do verso 2. Sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Olha o verso 3. Última frase. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Olha o verso 4. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Sabe o que Abraão está me ensinando aqui essa noite? Eu preciso ter esperança. Glória assim, olha o que ele está dizendo. Verso 4. Eu estou aqui. Eu ainda não cheguei, mas eu já estou vendo o lugar. Alguém entendeu isso aqui?
Eu ainda não cheguei, mas eu já tenho a esperança de que eu vou chegar. Eu vou liberar para quem está atento a esse culto essa noite. Talvez você ainda não chegou, mas Deus está dizendo: eu vou te dar visão para você enxergar o que eu vou fazer. Você que é solteiro, pega essa palavra. Talvez você ainda não casou, mas Deus está dizendo: você vai já começar a enxergar você no seu casamento. Você ainda não tem a sua empresa, mas Deus está dizendo: você já vai começar a enxergar a sua empresa pelos olhos da fé. Você ainda não tem filhos, mas Deus está dizendo: você vai começar a enxergar os seus filhos dentro da tua casa. Eu não sei, mas o versículo 4 está dizendo para mim essa noite: você vai voltar a ter esperança. Vai voltar a ter esperança. Por quê, pastor? Porque a esperança é o que te faz ficar de pé. Olha o que Deus está dizendo para alguém: você não vai errar o endereço. Deus está dizendo: ande comigo, caminhe comigo, porque se você andar comigo, se você caminhar comigo, você não erra o endereço. Ele levanta cedo, organiza tudo e sai. Sai para onde, pastor? Na direção que Deus determinou para ele. Ele vai caminhar aproximadamente 3 quilômetros até chegar a esse local, essas montanhas, Mateus. Enquanto ele está caminhando, ele está preparando o seu coração para o que vai acontecer. É nessa caminhada que você tem feito, minha irmã. É nessa caminhada que você tem feito, meu irmão, que você está sendo preparado por Deus. É nessa caminhada que você tem vivido que você está sendo preparado por Deus. É no meio dessas lutas, no meio dessas provações, é no meio dessas batalhas que você está vivendo, que Deus está preparando você. Sabe para que Deus te prepara? Para você não desistir. Sabe por que Deus te prepara? Para você não abandonar. Sabe por que Deus te prepara? Para você continuar avançando. Então não pare avançando. Ele está indo. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que está aguardando. Olha no versículo 5. Ele chega no pé do monte, da montanha, nas terras de Moriá. Olha o que ele diz. Verso 5. Ele olha para os servos e diz para os servos: fique no pé da montanha. A gente vai subir, eu e ele, eu e o menininho aqui, ó. Vamos adorar. Vamos cultuar. Vamos fazer muita coisa lá em cima para Deus. Mas quando a gente terminar o culto, a gente volta. Para Deus, é um culto para onde Abraão está indo. Esse é o pensamento de Deus. Abraão está indo para um culto porque ele vai levantar o altar. Mas para Abraão, aquele lugar é ambiente de adoração. Agora olha que curioso isso aqui. Olha que curioso. Ele foi para o quê? Diga comigo, culto. Diga mais alto, diga culto. Não, você pode dizer melhor do que eu. Diga culto. Ele está indo para o culto, sim ou não? O culto tem um endereço. É no cume da montanha. Só que para o culto, eu tenho que levar a oferta. Porque o culto, para ser completo, ele tem que ter oferta. E cadê a oferta de Abraão? É o Isaac. Ele está indo para o culto e está levando a oferta. Ele está indo e a oferta está indo com ele. É por isso que os moços não sobem. Porque os moços não têm oferta para levar para o culto. Aí eu vou te contar uma história. No dia que Jesus voltar, ou no dia que você e eu partirmos, vai acontecer o mesmo cenário. Quem ofertou a sua vida para Jesus, sobe. Mas quem não se preocupou em ofertar sua vida para Jesus, ficou brincando aqui na terra, fica. Conselho de Deus para você: oferta a tua vida para Deus, porque no dia que a trombeta tocar, eu quero te ver no céu. Só que olha a outra curiosidade do texto. Eu disse que os servos ficam no pé da montanha. Isso aqui é muito forte para nós essa noite. Aprenda uma coisa na sua vida. Tem gente que vai andar com você
mas ela só vai até o pé da montanha. Ela não vai subir com você lá para cima. Alguém entendeu isso aqui? Porque nem todo mundo que está com você vai estar em todos os ambientes que Deus vai te colocar. Por quê, pastor? Porque o cume da montanha é ambiente de revelação. No cume da montanha é Abraão e Isaac que vai viver o que vai acontecer lá em cima. Então os servos não têm preparo para viver o que vai acontecer lá. Escuta o que Deus está dizendo para algumas pessoas. Vai chegar uma hora que você vai ter que olhar para alguém e vai dizer assim: você pode ficar aí, porque eu e o meu Isaac sobe. Eu e o meu Isaac tem estrutura para subir, mas vocês podem ficar aqui. Deus vai te dar sabedoria. Alguém recebeu essa palavra? Diga para alguém aí do seu lado: aprenda a criar limites. Não, desse jeito não. Diga mais alto: aprenda a criar limites. Diga mais alto para pelo menos 3 pessoas: aprenda a criar limites nessa noite. Deus está dizendo para você: o que eu tenho para você em cima do Monte Moriá é algo que você vai viver. Você e o seu Isaac. Tem gente que não está preparado, tem gente que não tem estrutura, e você precisa aprender a deixar essas pessoas lá embaixo. Agora olha o versículo 7, eu estou caminhando para encerrar. Eles estão subindo, Edivaldinho. Fique mais perto aqui. Está subindo o pai e o filho. Aí o Isaac olha e diz: pai, eu estou vendo cutelo, eu estou vendo fogo, eu estou vendo lenha, mas cadê o quê? Cadê o cordeiro para o sacrifício? Eu pergunto e você responde. Quem pergunta? É Abraão que pergunta para Isaac, ou é Isaac que pergunta para Abraão? Olha o que ele fala. Cadê o Isaac? Chega aqui, menino. Pai, cadê o? Isaac sabia tudo sobre sacrifício. Isaac sabia tudo sobre cerimonial. Isaac sabia o caminho do altar. A responsabilidade é sua, pai. A responsabilidade é sua, mãe, ensinar o caminho do altar. A responsabilidade é sua, pai e mãe, ensinar o sacrifício do altar. É você quem vai ensinar para o seu filho como que funciona. Isaac está perguntando porque ele sabe quem ensinou é o pai. Posso te dar um conselho? Se você ensinar o caminho do altar, o sacrifício do altar, ele não vai esquecer. Versículo 5. Perdão, versículo 5 não, versículo 8. Versículo 9. Versículo 8. Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto do meu filho. E os dois seguiam juntos. Aí olha o verso 9. Chegar ao lugar que Deus havia. Se você andar com Deus, eu queria 5 para receber isso aqui essa noite. Se você andar com Deus, você chega. Ah, tem alguém para receber isso aqui essa noite? Se você andar com Deus, você chega. Eu estou liberando isso aqui, eu estou cheio de Deus para liberar isso aqui. Se você andar com Deus, você chega. Se você andar com Deus, você vai chegar no lugar que Ele determinar. Tem tudo para o sacrifício. Tem o cutelo, tem a lenha, tem o fogo, tem tudo, só não tem o cordeiro. Mas eu não estou preocupado, eu só preciso chegar no lugar que Ele mandou. Por quê, pastor? Porque tem gente que está preocupado com outras coisas. Só que essa noite, Deus está dizendo para você: eu estou te convidando para o altar. Pastor, e como que eu vou chegar no altar? Quando você começar a caminhar com Deus. Oh, glória. Quando Ele chega lá em cima, que Ele pega o menino,
E de acordo com Flávio José, historiador, Isaac tem entre 15 e 21 anos. Já é um rapaz, hein? Joel, ele pega o menino, deita o menino no sacrifício no altar, amarra o menino, amarra, pega o cutelo. Ele está preparado para obedecer o que Deus mandou, porque quem é obediente obedece à voz de Deus. Quem é obediente não preocupa com o resultado, só preocupa em obedecer, porque quem te chamou garante todas as coisas. Deus nunca queria matar Isaac. O que Deus queria era só atrair Abraão para o altar. Deus nunca quis, mas Deus queria. E estava dizendo, você sobe, porque eu sei que quando você chegar lá em cima, o altar vai voltar a ser construído. Quando ele chega lá em cima, o que Deus está dizendo para Abraão é, aqui em cima não é lugar de morte, aqui em cima é lugar de provisão. Vou repetir, quando ele levanta a mão para matar, o texto diz que o anjo vai bradar. Escuta o que a Bíblia está dizendo para você. Aqui em cima não é lugar de morte, é lugar de provisão. Aí olha o texto vai dizer que o anjo disse para ele, olhe para trás, Abraão. Ele olha o texto, verso de número 12, 13. Olhe para trás. Ele olha. A Bíblia diz que tinha um carneiro amarrado num chifre nas árvores. Eu vou dizer uma coisa para quem acredita nessa palavra essa noite. Quando você chegar no seu limite, acredite, Deus proverá. Eu estou sentindo Deus nessa casa. Se tem alguém que pode levantar a mão comigo, porque eu estou pregando para a gente nesse domingo que você talvez chegou no seu limite. Chegou no seu limite de todas as áreas da sua vida. Chegou no limite da vida espiritual. Chegou no limite da vida emocional. Chegou no limite da vida financeira. Chegou no limite de todas as áreas. Mas assim diz o Senhor para essa casa: quando você chegar no limite, acredite, Deus vai prover. Porque quando você se submeter à geografia de Deus, a provisão já vai estar lá. Receba essa palavra para o teu coração. Receba essa palavra. Eu estou sentindo Deus para dizer isso aqui. Se você chegou no teu limite, assim diz o Senhor, a provisão já está lá. Se você tem 1 minuto, abra a boca para adorar, vai. Mesmo que os meus olhos não consigam enxergar, eu vou confiar. Ainda que as circunstâncias digam não. Você pode abrir a boca, orar. Minha fé me diz. Diz o quê? Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Ele proverá. Escute. Deus proverá. Olha o versículo 11, Mateus. O anjo não desceu para trazer o animal. O anjo só desceu para falar para ele. O animal já estava lá. Pastor, eu não entendi. A Bíblia diz que eles caminharam 3 dias até chegar ao Moriá. Só que enquanto Abraão ouve a voz de Deus lá na tenda, e Deus disse, vai para o Moriá. Quando ele começa a caminhada em direção ao Moriá, Deus manda o anjo descer lá na montanha e colocar a provisão lá. Porque quando ele chegasse lá, a provisão já estaria lá. Eu vou liberar para quem acredita nessa palavra nesse domingo. Tem lugares que você nem chegou ainda. Tem ambientes que você nem acessou ainda. Tem lugares que você nem foi ainda. Mas a provisão de Deus já está lá. Alguém recebe isso aqui. E já tem alguém ficando de pé para dar glória. Já tem alguém de mão levantada. Eu não sei o que você veio fazer neste domingo, mas Deus está dizendo ao meu coração, a provisão já está lá. A provisão já está lá. A provisão já está lá. Pega, pega. Sejam cheios, sejam cheios,
Seja cheios, receba a provisão de Deus. Receba a provisão de Deus. Se você ouvir a instrução do céu, a provisão já está lá. Ele proverá, Deus proverá, Deus proverá. A provisão está lá, Bia. A provisão está lá. Ele proverá, Deus proverá. Ele vai prover. Deus proverá. Não pare de ouvir a voz de Deus. Não pare de ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é a bússola para a tua vida. Eu vou repetir o que eu falei na palavra de oferta. Você tem dado ouvido a tantas vozes, só não está dando ouvido à voz de Deus. Só que olha o que o texto diz. João capítulo 8, versículo 47. João capítulo 8, versículo 47. Volte a ouvir a voz de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E olha o versículo 14, Gênesis 22, versículo 14. E Abraão deu o nome para aquele lugar: o Senhor proverá. Jeová Jireh, Deus proverá. Segura na mão de alguém. Eu estou sentindo de Deus para fazer isso aqui. O Jeová Jireh, o Jeová Jireh chegou nessa casa. Deus vai prover. Segure firme na mão dessa mulher, segure firme na mão desse homem. O Jeová Jireh chegou nessa casa. Tem provisão de Deus para você. Pastor, como o senhor sabe que Deus tem provisão para a minha vida? Porque Deus sempre vai prover nas suas necessidades. Olha o que o texto diz. Abraão vai para as terras de Moriá. E quando você chegar nas terras de Moriá, eu vou te mostrar a montanha certa. Porque se Abraão sobe na montanha errada, não tinha provisão lá em cima. Se você não ouve a voz de Deus, você não vive a provisão do céu para a tua vida. Deus está dizendo para você: eu não chego atrasado e nem chego adiantado. A provisão chega na hora certa. O relógio de Deus está alinhado essa noite. Tem provisão. De novo, eu creio em ti. Eu vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. Escute isso aqui. Escute isso aqui, eu vou liberar sobre a sua vida. Você precisa entender algumas coisas sobre provisão de Deus na sua vida. Primeira coisa que você precisa entender: onde que Deus provê as nossas necessidades? Deus só vai trazer provisão para a tua vida quando você estiver no lugar que Ele determinou. Abraão só viveu a provisão quando ele chegou no lugar que Deus havia determinado. Não adianta você estar na terra errada. Não adianta você estar na terra certa e subir na montanha errada. Porque se você estiver na montanha errada, não tem a provisão de Deus para a sua vida. Se você estiver no centro da vontade de Deus, vai ter provisão para a sua vida. Segunda coisa que você precisa saber: quando que o Senhor vai prover as nossas necessidades? Deus sempre vai prover as suas necessidades quando Ele entende que você está no limite do seu limite. Na lógica humana, Mateus, às vezes a gente acha que Deus está demorando muito. Só que o relógio de Deus nunca chega atrasado. João capítulo 11, a Bíblia vai dizer que Lázaro está morto. As irmãs estão desesperadas. Só que Jesus nunca queria curar Lázaro. Jesus queria ressuscitá-lo. É isso que você precisa entender. A provisão de Deus vai vir sempre quando Ele entender que você está no seu limite. Terceira coisa que você precisa entender: como que Deus vai prover as minhas necessidades, pastor? De duas maneiras: ou é no caminho natural, ou é no caminho sobrenatural.
Olha que curiosidade do texto. Deus não enviou um anjo para sacrifício. Deus também não mandou um rebanho. Deus mandou um carneiro, que era o suficiente. Deus vai mandar o que você precisa. Eu vou de novo. Deus vai mandar o que você precisa. Pastor, e se for por caminho natural, Deus vai usar alguém para ser instrumento na sua vida. Deus vai usar alguém. Pastor, para quem que é a provisão de Deus? É para todos aqueles que obedecem à voz de Deus. É para todos aqueles que ouvem as instruções de Deus. Aí olha o texto, versículo 19. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Olhe para mim, porque isso aqui pode mudar a tua vida a partir de hoje. Quando ele ouve a voz de Deus, ele vai para o monte da provisão, questionando, triste, preocupado. Ele não sabe o que vai acontecer, mas quando ele obedece a Deus lá de cima, o texto diz que quando ele desce, ele muda o endereço da sua família. Olhe bem para mim. Talvez até o dia de hoje a sua caminhada está cheia de traumas, cheia de rejeições, cheia de dores, cheia de problemas. Só que essa noite Deus está dizendo: eu estou te levando para o Monte Moriá, aonde você vai levantar o meu altar. Mas quando você descer de lá, sua casa vai ter um outro endereço, sua família vai ter um novo endereço. Fica de pé comigo, vai. Por quê, pastor? Porque a palavra Berseba quer dizer recomeço. Abraão sobe com Isaac, desce com Isaac, porque Deus provê. Só que quando ele muda o destino dele para Berseba, ele está dizendo: eu vou recomeçar a minha casa, eu vou recomeçar a minha família. Esse domingo Deus está dizendo: eu tenho provisão para você recomeçar. Eu tenho provisão para você recomeçar. Se você entrou aqui hoje e precisa de provisão de Deus, sai do teu lugar e vem para perto do altar, rápido. Pastor, eu preciso viver provisão do céu. Vem depressa. Venha o que virá, irás prover de novo. Eu creio em ti. Vem. Eu não vivo do que vejo, Vem. vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Estou sentindo Deus nessa casa para dizer isso para algumas pessoas. Tem provisão do céu chegando para tua casa. Tem provisão de Deus chegando para tua família. Não sei em qual área, não sei qual é a área da sua vida que você precisa de provisão. Tem gente chorando aqui nesse altar. Tem gente entregando tudo para Deus nesse altar. E Deus disse: Isaac, eu quero um único filho a quem você ama. Não me entregue nada pela metade, entrega por completo, vai. Porque pela metade eu não consigo. Entrega tudo por completo. Vem, meu filho. Vem, minha filha. Há uma provisão do céu chegando para tua casa essa noite. Há uma provisão do céu vindo em direção à tua família. Eu vou te dar pelo menos um minuto para você falar com Deus aí agora. Estabeleça o teu altar novamente. Talvez antes da provisão, antes do milagre, você fazia altar. Só que depois do milagre o altar parou. Antes de abrir, antes de conquistar, antes de ter, você fazia campanha, fazia altar. Agora Deus está dizendo: vem para o altar, rapaz. Vem para o altar.
Vem para o altar. Abra a boca. Enche essa boca de glória. Enche esse coração de adoração. Abra a tua boca para dizer para Ele: a tempestade e o vento forte. você viverá a provisão essa semana de Deus. Para minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Receba a provisão de Deus sobre a tua vida. Receba a provisão de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvido. Eu quero ser instrumento de Deus para a tua casa. Se prepare para as provisões de Deus que vocês vão viver. Diga para Deus qual é a provisão que você precisa. Pastor, eu estou no meu limite. Eu estou no meu limite. A provisão já está aí. Põe a mão na sua cabeça, vai. Põe a mão sobre a sua cabeça. Põe as duas se você dá conta. Põe uma, põe. Agora começa a declarar sobre a tua casa, sobre você agora. Senhor, a tua palavra foi pregada aqui essa noite. Quantas pessoas estão precisando viver provisão aqui essa noite? Quantas pessoas estão precisando viver provisões em várias áreas da sua vida? Antes de Abraão chegar no destino, a provisão já estava lá. Eu quero declarar que antes desse povo voltar para dentro da sua casa, a provisão já vai estar lá na casa deles. Antes dele voltar para o ambiente de trabalho amanhã, a provisão já vai estar lá. Ouve a oração dessa mulher agora. Ouve a oração desse homem agora. Eu profetizo. Eu declaro sobre a vida deles provisão. Libera a palavra para pelo menos umas 5 pessoas ao seu lado. Bate na mão de pelo menos umas 5 pessoas do teu lado e diga: essa semana você viverá a provisão de Deus. Essa semana você viverá a provisão de Deus. Essa semana você viverá a provisão de Deus. Essa semana. Que Deus te abençoe.